Bom, hoje vamos falar sobre noções sobre conjuntos. Conjunto nada mais é do que qualquer coleção de objetos, coisas, etc. Para cada coisa pertencente a esse conjunto, a gente dá o nome de elemento. A gente pode representá-lo de algumas maneiras. Por exemplo, podemos representá-lo sempre com uma letra maiúscula para indicar o conjunto e vamos separá-lo os elementos por vírgula ou ponto e vírgula e entre chaves. Aí vem o porquê. Bom, por exemplo, conjunto A de 0 até 5, né, os números naturais, o B de 1 até 99, colocamos reticências para não precisar colocar os outros números entre 3 e 98. Aqui no conjunto C, a gente separa os elementos por ponto e vírgula para não haver confusão com a vírgula dos elementos, né? Já que são decimais. No conjunto D, a gente tem reticências tanto no início quanto no final. No conjunto C, só no final. Isso para indicar que os elementos não param, né? Sempre tem mais um, nunca acaba. O conjunto A e o conjunto B, eles são conjuntos finitos, pois a gente sabe quem é o último elemento. Já no conjunto C e no conjunto D, a gente não sabe quem são os últimos elementos. Daí a gente chama de conjuntos infinitos, ou seja, que não são finitos. Agora a gente pode utilizar também uma propriedade ou lei de formação para representar o conjunto. Por exemplo, o conjunto E é formado pelos elementos x, tais que x é um número primo maior que 2 e menor do que 5. Claro, número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Os primos entre 2 e 5 são somente o 3, já que o 4 é um número par, logo ele não é divisível só por 1 e por ele mesmo, ele é divisível também por 2. Ou seja, esse conjunto E tem somente um elemento, que é o 3. A gente chama esse conjunto com um único elemento de conjunto unitário. Qualquer conjunto com apenas um elemento é chamado de conjunto unitário. Já o conjunto F, ele é formado pelos inteiros negativos maiores que menos 6. Então vai ser o menos 5, o menos 4. Por que não os números entre eles? Porque os inteiros são somente estes aqui. O menos 3, o menos 2 e o menos 1. O zero não entra porque ele não é um inteiro negativo. O zero não tem sinal. G é formado pelos números da forma 2 vezes n, onde n é um número natural. Veja que qualquer número dessa forma, 2 vezes alguma coisa, é um número par. Logo, a gente vai ter quem? Para n igual a 0, 2n vai ser 0. Para n igual a 1, a gente vai ter 2 vezes 1, 2. Para n igual a 2, a gente vai ter o seguinte, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E aqui está o 4. Para o próximo número natural, n igual a 3. Então vai ficar 2 vezes 3, que é 6. E assim por diante. Certo? Bom, daí a gente obtém todos os números do conjunto G. Claro que essa relação ela não tem fim, já que os números naturais
não é um conjunto finito. Logo, o conjunto G dos números pares também não é um conjunto finito. A gente pode representar os conjuntos também através de figuras. Figuras que são chamadas diagramas de Venn. São essas figuras aqui. Aqui temos o conjunto H, formado pelo elemento 4, 11, 15 e 40, entre esse círculo, essa figura, né? Dentro dessa figura. E temos o conjunto I, formado pelos elementos -1, 0 e 1, dentro deste balão. Existem algumas relações entre os conjuntos. Por exemplo, primeiro a gente pode ver a relação de pertinência. Pertinência é quando a gente está falando de um elemento e um conjunto. A relação entre elemento e conjunto. A gente diz que o elemento X pertence a um conjunto M, e aí a gente indica por X esse símbolo aqui de pertence a M, quando X é um elemento de M. Ou seja, se X estiver dentro de M, então ele pertence a M. Caso contrário, a gente diz que ele não pertence. E escrevemos dessa forma, né? Este símbolo com a barra cortando, indicando negação. Por exemplo, conjunto E formado pelos números naturais ímpares menores que 10. Os naturais ímpares menores que 10 são 1, 3, 5, né? 1, 3, 5, 7 e 9. Bom, aí a gente sabe o quê? Que o 1 é um número ímpar, certo? Logo, a gente pode dizer que ele pertence a E. Mas o 4, ele não pertence a E. O 4 não pertence a E. Então a gente usa este símbolo para indicar que o 4 não está no conjunto E. Certo? Bom. O conjunto F é formado pelo número inteiro tal que ele é o quadrado da 2. Os números inteiros, tanto positivo quanto negativo, elevado ao quadrado, não importa, né? O sinal vai embora com 2. Então, a gente pode olhar só os números positivos. Vemos que 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado já dá 4. Então já passou do 2, né? Então esse é um conjunto vazio. Por quê? Porque ele não contém elemento, ou seja, a gente não tem número inteiro, de modo que quando a gente eleva esse número inteiro ao quadrado, dê 2. E aí a gente simboliza por duas chaves sem nada dentro, ou por este símbolo aqui de vazio. Aqui a gente olha para o conjunto G, que é formado pelo número primo e par. Nesse caso, a gente lembra que o número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo, e a gente sabe que o único elemento natural que é primo e par é o 2. Então aqui a gente tem um outro exemplo de conjunto unitário, pois ele é formado somente pelo elemento 2. Agora podemos falar de inclusão. A gente vai falar de inclusão de conjuntos. Para a gente se referir a isto, a gente não fala mais que um conjunto pertence ao outro, como no caso de elementos. A gente fala que um conjunto está contido no outro, né? Como é o caso do A está contido em B. E aí a gente pode ver como se o A ele não deixa de ser um conjunto, mas ele está em B. Então, ele é um subconjunto de B.
Ele recebe essa designação. Bom, e aí a gente escreve dessa forma. A, esse símbolozinho, contido em B. Se todo elemento de A estiver no conjunto B. Caso contrário, A não está contido em B e aí a gente representa por este símbolo aqui. O A não vai estar contido em B se pelo menos um elemento de A não pertencer a B. Por exemplo, a gente pode ver através de diagramas. Aqui a gente tem o conjunto A, que é formado pelo 4, 2 e o 3, o conjunto C, que é formado pelo 2, 3, 5 e 6, e o conjunto B, que é formado somente pelo conjunto 4. É um conjunto unitário, né? A gente vê que todo elemento de B está em A. O B faz parte de A. Logo, o B está contido no conjunto A. Já o conjunto A, ele não está contido no conjunto C, pois o 4, que é um elemento de A, não pertence a C. Somente o 2, o 3, o 5 e o 6. Logo, A não está contido em C. Bom, e por último a gente pode falar sobre igualdade entre conjuntos. A gente diz que dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A está contido em pertence a B, ou seja, A está contido em B, e se todo elemento de B também está em A, ou seja, B está contido em A. Se A está contido em B e B está contido em A, ou seja, eles são formados pelos mesmos elementos, nenhum a mais, nenhum a menos do que o outro. Então a gente diz que eles são iguais e representamos desta forma. Como seria o caso aqui, por exemplo, se A e C tivessem os mesmos elementos. Então eles seriam iguais. E assim a gente encerra esta aula sobre noções de conjuntos.